Boa noite, Fábio. Tudo bom? Boa noite, professor. Tudo bem? Avisa para os colegas que eu já estou online, Fábio, por favor, lá no grupo. Ok, professor, vou avisar. Obrigado. Boa noite, Catarina. Tudo bom? Boa noite, professor. Tudo bem? Cadê o Stark? Já vai entrar ou tá aí contigo? Vai entrar daqui a pouco, tá chegando do trabalho. Tá, joia. Boa noite, Valéria. Tudo bom? Boa noite, Valéria. Tudo bom? Boa noite, professor. Tudo bem?
Oi, professor, Oi, tá me Valéria, ouvindo? diga. Tô lhe ouvindo, Tá Valéria. funcionando normal aí, né? Ah, tá normal hoje é tudo normal. Tá, era só isso mesmo, porque alguns estavam dizendo que não ia ter, mas a Renascelli colocou que ia ter, sim. Só para deixar claro aí para quem não sabe, que tava me Tá, perguntando. joia. Boa noite, Camila, tudo bom? Oi, Camila, boa noite. Agora tá me escutando bem?
Boa noite, Josi. Tudo bom? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, filha. Oi, Lili, boa noite, tudo bom? E tu, né? Acho que muitos não vieram porque muitos pensavam que não estaria funcionando hoje, por causa eu acho que das medidas de restrição que a prefeitura já começou que já publicou, já estão valendo a partir de dia 1º. Bem, vamos começar, pessoal, já. Já são 7h15. Deixa eu só ajeitar aqui essa cadeira para eu poder fazer. Bem, boa noite a todos, tá ok? Eu vou ficar só sem a máscara para poder falar, senão vai ficar abafado, tá, Lili? Aí qualquer coisa, quando for aí com você, eu coloco ela, tá? Bem, então todo mundo me escutando? Tá todo mundo vendo o slide também? Pergunto. Tá sim, professor. Pode continuar. O áudio tá bom? Tá todo mundo me escutando bem? Está. Lili, faz um favor para mim, sempre liga a luz aqui da frente, por favor. Obrigado. Bem, tá? A aula de hoje à noite nós falaremos sobre a parte dos antibióticos. Essa aula, tá ok? É sobre antibióticos que nós daremos e na próxima semana nós já falaremos de antiparasitários e de antifúngicos, tá? Que serão as 3 classes, tá, de micro-organismos que nós iremos conversar. O que nós temos que saber a respeito dos antibióticos, tá bom? Dentro dos antibióticos, tá? Se a gente for pegar o conceito, tá, que os livros de farmacologia e até de antibioterapia utilizam para esse tipo de classe farmacológica, os agentes antibacterianos, tá, ok? Eles nada mais são do que são substâncias que têm a capacidade, tá, de interagir tanto com micro-organismos unicelulares quanto com organismos pluricelulares, que causam infecções no nosso organismo. Ou seja, esses antibióticos aqui têm que fazer essa interação com esses micro-organismos, sejam uni ou pluricelulares, para conseguirem fazer seu efeito farmacológico. Se eu estiver falando rápido, vocês podem me chamar a atenção que eu pauso a minha voz, tá bom? Vou pausando a minha voz. Dessa forma, esses agentes antibacterianos, eles podem ser divididos aqui de 2 maneiras. Eles podem ser divididos ou em bactericidas ou em bacterostáticos. E o que seria um bactericida e um bacterostático? O bactericida nada mais é do que um antibiótico, um antibacteriano que tem como função farmacológica, olha o quê? Matar a bactéria. E como ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer essa ação farmacológica através da lise da bactéria, aonde essa lise bacteriana pode causar e liberar vários tipos de substância, seja de naturezas tóxicas ou não, tá? No organismo humano. E o organismo humano, após a liberação dessas substâncias, consegue neutralizar e consegue também o quê? Eliminar essas substâncias. É diferente dos bacterostáticos, por quê? Porque os bacterostáticos, eles são uma classe de antibióticos, de antibacterianos, tá? Eles inibem principalmente a reprodução da bactéria, ou seja, eles conseguem frear
a reprodução e a propagação dessa bactéria no organismo humano. Essas são as duas principais diferenças entre o bactericida e o bacteriostático. Só que deixa eu chamar a atenção para vocês. Durante a terapia, ou seja, durante uma quimioterapia antibacteriana, dificilmente você vai ver a interação ou a associação de um agente bactericida com um bacteriostático. Por quê? Porque o bactericida ele acaba, tá, tendo a sua ação farmacológica diminuída pela interação junto com o bacteriostático. Ou seja, aqui você não consegue matar a bactéria, mas você consegue inibir a sua proliferação celular. Tá bom? Além disso, tá? Esses agentes antibacterianos, com o passar dos anos, eles sofreram processos de resistência, tá? Que fizeram que houvesse a geração de novas cepas de bactérias no meio ambiente, tanto no meio ambiente como no próprio organismo do ser humano, tá? Por isso que hoje a resistência a esses agentes antibacterianos, elas podem ser vistas de duas maneiras. Uma resistência natural, ou seja, é quando a bactéria, independentemente do indivíduo usar ou não usar um antibiótico aqui, tá? Ela consegue resistir à ação de determinados agentes antibióticos, de determinados agentes antibacterianos, e com isso ela consegue evoluir e, consequentemente, ela já não responde mais à ação desse antibiótico. É diferente da resistência adquirida, que é quando o antibiótico, quando essa cepa de bactérias, ela o que torna-se resistente, tá, a determinadas classes de antibiótico por conta de uma interrupção do tratamento farmacológico, tá ok? Ou através de subdoses terapêuticas de determinados tipos de antibióticos que fazem com que gerem cepas resistentes. É o que acontece muito hoje em dia em cepas de bactérias presentes em ambientes hospitalares, que a gente vê que há uma crescente, um aumento do número dessas cepas por conta de doses, subdoses terapêuticas e também por conta de tratamentos interrompidos, por conta da não adesão do paciente ou da mudança do perfil desse antibiótico que esses indivíduos fazem no ambiente hospitalar. Com isso, os principais classes de agentes antibacterianos aqui, elas são divididas em quê? Nas penicilinas, nos aminoglicosídeos, nas cefalosporinas, nas tetraciclinas, nos macrolídeos, nas fluoroquinolonas, tá? Nas sulfonamidas e no clorafenicol. Ou seja, aqui são 8 classes farmacológicas, 8 classes de antibacterianos, que são as mais usuais e as mais utilizadas hoje no tratamento. E nós falaremos de cada uma delas para fechar e entender a parte dos antibióticos. O primeiro grupo dela é o grupo das penicilinas. E sendo o primeiro grupo e o mais antigo, as penicilinas elas têm como principal ação uma ação bactericida. Isso porque essas penicilinas elas conseguem invadir, penetrar a parede, a membrana da bactéria, tá ok? E com isso eles conseguem, tá, não somente matar a bactéria, como também inibir a síntese da parede celular bacteriana, levando à morte dessa bactéria. Então, o principal mecanismo de ação dessas penicilinas é através de uma ação bactericida por meio de uma inibição da sua síntese da parede celular. E, consequentemente, vai haver lise aqui da bactéria. As penicilinas, elas podem ser classificadas de 3 maneiras. Elas podem ser penicilinas sensíveis à penicilina, penicilinas que são resistentes à penicililase, e temos as penicilinas de espectro aumentado. Tá bom? O primeiro grupo, que são as penicilinas sensíveis à penicililase, nós temos como principal representante aqui um fármaco, um antibiótico que é muito conhecido pela maioria de vocês, que é qual? Que é a benzilpenicilina ou a penicilina G-benzatina, ou também chamada abezetacil.
é o principal representante dessa classe de penicilinas aqui, que elas podem ser administradas de duas maneiras, duas ou três maneiras, sendo que as duas mais observadas e utilizadas para o tratamento, tá, contra bactérias é o que? Pela via intramuscular e pela via intravenosa, tá ok? Somente, tá, o quarto tipo, tá, que é o tipo de penicilina, que é a penicilina quinta, que é a penvelroral, ela é utilizada aqui, tá, por via oral em quadros de faringite causado por infecções por estreptococos. Tá? As demais eu posso administrar ou por via intravenosa ou por via intramuscular para diversos tipos de indicações que são causadas por infecções bacterianas. O outro grupo são as penicilinas de espectro aumentado. E essas daqui já são um grupo de penicilinas mais recentes que nós temos aqui, tá? Onde nós observamos aqui a presença, tá bom, da ampicilina, tá? Aonde essa ampicilina, juntamente com o sulfobactam, tá, é o que a gente tem de mais novo desse tipo de penicilina. Elas podem ser administradas tanto pela via oral, por via intravenosa ou por via intramuscular. Tá? E além disso, dessas penicilinas de espectro aumentado, nós temos a própria amoxicilina aqui, aonde nós temos a associação da amoxicilina com clavulanato de potássio, tá? Que também é utilizado para tratamento, tá, de amplo espectro aqui. O outro grupo são as penicilinas que são resistentes à penicilinase. E aqui chamo a atenção para vocês, tá, da oxacilina, que é um tipo de um fármaco à base de penicilina, que ele é muito utilizado, mas ele é muito utilizado e restrito para uso hospitalar, tá? E ele vem ganhando grande proporção e grande ação dentro de ambiente hospitalar por conta dessa resistência à penicilinase, que faz com que ele seja utilizado para bactérias de amplo espectro, tanto para gram-positivas quanto para gram-negativas aqui. Agora, só uma chamada de atenção para vocês em relação às penicilinas de espectro aumentado. Essas penicilinas de espectro aumentado, que é o caso da associação dessas penicilases ou com sulbactam ou com ou ácido clavulônico, tá ok? Eles são muito utilizados porque eles atuam, tá, principalmente sobre os ácidos beta-lactâmicos, tá? E com isso eles têm um bom efeito antibacteriano, essa interação, essa associação. E com isso eles se ligam rapidamente à enzima penicilase, fazendo com que haja, tá, o que essa ligação a eles não haja o que uma destruição nem tanto da ampicilina quanto da amoxicilina, ou seja, a necessidade dessa interação dessa penicilina com ou sulbactam ou com ácido clavulônico, tá ok? E com isso elas consigam ser ativadas e tenham uma eficácia farmacológica aqui. Tá? Ou seja, não vai ocorrer a desativação, ou seja, a inativação desse grupo aqui. Contudo, tá? Essas penicilinas aqui, elas apresentam diversos efeitos indesejáveis durante o seu uso e seu tratamento, sendo que os principais são reações de hipersensibilidade e distúrbios gastrointestinais que a gente observa em muitos pacientes. Lembrando para vocês que a associação, principalmente dessas penicilinas de espectro aumentado, por conta da concentração e da própria dosagem, causam distúrbios gastrointestinais bem severos no paciente, onde o paciente não somente tem enjoo naso, como diarreia, como também ele tem certos pacientes que causam a irritação de mucosa gástrica, que leva à formação de uma gastrite, aqui por conta do uso desse antibiótico. Dentro desse primeiro grupo das penicilinas, tem alguma dúvida para vocês? Ficou alguma coisa em dúvida ou posso seguir em frente? Hein, pessoal? Pode seguir, professor. Pode seguir, professor. Por mim pode seguir também. Beleza. O segundo Prossiga. grupo,
Tá? O segundo grupo é o grupo das cefalosporinas. Esse grupo das cefalosporinas é o que mais de novo nós temos hoje dentro do arsenal para antibióticos. Por quê? Porque essas cefalosporinas, no início, quando elas foram sintetizadas pela indústria, elas partiram de um grupo, principalmente de antibióticos, que eram o quê? Considerados beta-lactâmicos, e eram produzidos diretamente por fungos, tá? Principalmente do gênero Cephalosporium. Contudo, tá? A indústria farmacêutica começou a observar que, sintetizando esse grupamento natural a partir, tá, de moléculas isoladas de cefalosporina, observou-se o quê? Observou-se que a atividade dela era baixa, mas por uma questão de modelagem molecular e racionalidade de fármaco, ele começou a inserir novos radicais, principalmente radicais hidroxila, que fez com que a atividade farmacológica dela aumentasse ainda mais. Tá? E com isso criou-se as cefalosporinas semissintéticas. E o principal mecanismo de ação dessas cefalosporinas são que é uma ação bactericida com ação similar e igual, tá, das penicilinas, ou seja, ela consegue inibir a síntese, tá, okay, da parede celular aqui. E olha que legal. A partir dessa síntese e desse melhoramento da molécula dessas cefalosporinas, hoje nós temos, tá, 4 tipos de cefalosporinas de acordo com a geração que foi criada e com a sua eficácia farmacológica. Nós temos cefalosporinas de primeira geração, cefalosporinas de segunda geração, de terceira geração e de quarta geração aqui. As cefalosporinas de primeira geração, tá? Elas são muito utilizadas principalmente como uma terapia alternativa para pacientes que sofrem algum quadro de hipersensibilidade ou até de alergia às penicilinas aqui. E aqui nós temos aqui um grande representante dela, que é a cefalexina, que é o Keflex, que nada mais é do que uma cefalosporina de primeira geração, que ela é muito utilizada principalmente, tá, pela via oral, para determinados tipos de infecção. Já é diferente para as cefalosporinas de segunda geração, que são cefalosporinas já de um espectro intermediário, onde nós observamos a presença do cefaclor, tá, que é um outro antibiótico que é representante dessas cefalosporinas de segunda geração, que ele é muito utilizado para infecções de pele e também para infecções de via aérea. Principalmente crianças a partir de 1 ano, 2 anos para cima, se faz muito isso, a utilização do cefaclor, tá, por conta desse espectro de ação para infecções de via aérea. Já as de terceira geração, elas já vieram com um melhoramento farmacológico mais ampliado, e também com um espectro de ação mais diversificado. Tá? Sendo que aqui o principal representante deles, tá, é a ceftriaxona. A ceftriaxona, tá, ela é de uso restrito hospitalar, por isso que a sua utilização é muito pela via intravenosa e intramuscular, aonde a gente observa que ela é muito utilizada e indicada não somente para quadros de pneumonias bacterianas, como também para meningite bacteriana também, ela é muito utilizada aqui. E, por último, nós temos o que há mais de novo no mercado, dentro do que a gente fala de cefalosporinas, que são as cefalosporinas de quarta geração, que seriam as que o que antecederiam o que nós chamamos de balas de canhão, que seriam os fármacos, os antibióticos mais modernos que nós temos. Essas cefalosporinas de quarta geração, elas já são utilizadas com uso mais restrito ainda, principalmente para quadros de infecções bacterianas, principalmente para infecções bacterianas que são resistentes para as cefalosporinas de primeira, segunda e terceira geração. É o caso do cefepime, tá? Que ele é muito utilizado em ambiente hospitalar. Quase a maioria dessas cefalosporinas que eu acabei de citar para vocês, sejam de primeira, segunda, terceira e quarta geração, principalmente as de segunda até quarta geração, pessoal, elas são cefalosporinas de uso restrito hospitalar. Isso por quê? Isso porque elas
além de atuar, tá, para a utilização, para o tratamento de determinadas infecções, elas também são utilizadas e empregadas para tratamento de determinados tipos de cepas bacterianas que são resistentes às outras classes de medicamento, às outras classes de antibióticos. Contudo, o uso das cefalosporinas tem que ter um maior cuidado, principalmente em pacientes que são etilistas, não se faz o uso junto com esses pacientes. Por quê? Porque o álcool interage de uma maneira direta com o mecanismo de ação dessa cefalosporina, principalmente no processo de absorção, causando diminuição na concentração e no tempo de meia-vida desse fármaco, tá? Fazendo com que haja o aparecimento aqui de reações adversas. E dentro das principais reações adversas, nós temos o quê? Nós temos quadros de diarreia, nefrotoxicidade, urticária e reações alérgicas. O maior problema do uso hoje para as cefalosporinas, principalmente de terceira e quarta geração, é esse efeito nefrotóxico aqui, aonde pacientes, principalmente com insuficiência renal aguda, eles são monitorados, tá, o uso desses cefalosporinas por conta do quê? Por conta de um comprometimento, de uma acentuação no comprometimento do aparelho renal. O paciente já é renal agudo, fazendo uso de uma cefalosporina, a maquinaria renal para poder fazer o processo de excreção fica ainda mais prejudicado aqui. Dentro da parte das cefalosporinas, está tudo ok? Tudo tranquilinho? Posso dar sequência? Sim. Tudo ok. Professor. Hein, Manuel, Sim, Fábio, professor. Marcilene, Marinete, Tudo ok, professor. Stark, Ok. Eurivelton, Vânia. Rapaz, eu tô com uma dúvida em tudo, olha. Qual é a dúvida em Tô brincando, tudo? meu amigo. Tá, Tô joia. brincando, pode prosseguir. O terceiro grupo que nós falaremos agora é o grupo dos macrolídeos. E esse grupo ele é muito interessante porque, por causa que os macrolídeos, depois das penicilinas, tá ok? Foi o segundo grupo a ser sintetizado. E ele foi sintetizado e isolado a partir, tá, dessa cepa de Streptomyces erythraeus, tá, que é uma bactéria, aonde o primeiro macrolídeo a ser produzido foi a eritromicina, tá? E os macrolídeos, diferentemente das penicilinas, eles são um grupo de antibióticos que eles apresentam uma boa tolerabilidade, ou seja, eles são bem toleráveis. Além disso, eles conseguem apresentar uma boa absorção, um bom mecanismo de absorção pela via oral, que faz com que a sua atividade farmacológica haja principalmente contra algumas cepas de bactérias que são resistentes a outros tipos de classes de antibióticos, principalmente as penicilinas aqui. Contudo, tá? A dosagem desses fármacos se faz um pouco elevada em comparação, tá, às penicilinas, mas por conta dessa concentração ser um pouco elevada, a gente não observa tantos efeitos adversos, tá, no paciente que faz uso, tá ok? Principalmente no que se diz respeito à irritação ou a efeitos adversos sobre a mucosa gástrica. E como agem nossos colegas os macrolídeos? Os macrolídeos, eles conseguem agir com uma ação bacteriostática, ou seja, eles conseguem inibir aqui o crescimento e a própria reprodução bacteriana, e com isso eles conseguem inibir o quê? A síntese proteica do ribossomo, tá, bacteriano, ou seja, eles atuam sobre essa estrutura, tá, que faz parte da constituição celular da bactéria, que é o ribossomo, inibindo a síntese proteica, e com isso não há o que? A replicação e a propagação dessa bactéria. Os principais macrolídeos hoje no mercado são três. Primeiro veio a eritromicina,
Logo em seguida, a azitromicina, que é muito utilizada, e nesse ano de pandemia, eu penso, não vou dizer nem eu acho, porque não é uma incerteza, mas é uma certeza, é o carro-chefe para o tratamento da Covid, principalmente no seu início, em casos leve a moderado, nós observamos que a azitromicina ela é bem utilizada e está tendo uma boa eficácia terapêutica, principalmente quando ocorre suspeita de lesão pulmonar, porque ela consegue inibir a propagação de cepas bacterianas a nível pulmonar e com isso o paciente não tem a função pulmonar tão comprometida assim. E logo em seguida nós temos a claritromicina, que nada mais é do que um análogo dessa azitromicina com um espectro mais diversificado, com uma ação mais específica e com um efeito bacteriostático mais potente do que a própria azitromicina. Por isso que em casos já moderados a graves, tá, alguns hospitais, alguns médicos receitavam claritromicina para os pacientes, juntamente com a cloroquina no início, ou também com a ivermectina, ou com a anita também. A gente observava isso nas prescrições, nos receituários médicos. Então, os macrolídeos aqui, tá? Se a gente for pegar a eritromicina, a azitromicina e a claritromicina, vamos se fechar na azitromicina, que é um macrolídeo de grande utilização, tá? E bem utilizado hoje nesse tempo de pandemia. A azitromicina, ela pode ser tanto administrada ou pela via oral ou pela via intravenosa, sendo que a via oral a gente consegue encontrar no varejo, em farmácia, nas farmácias comerciais. Já a via intravenosa, não. A gente observa mais ela utilizada em ambientes hospitalares, aonde a gente verifica que ela pode ser utilizada tanto para quadros de infecção, tá? Como faringite, sinusite, tá? Para falar para vocês de uma experiência própria, eu sofro de sinusite. Então, quando eu estou em crise de sinusite, eu já uso o quê? Eu já uso uma azitromicina. Só que hoje a azitromicina para mim já é água, que eu já entro numa fluoroquinolona, que é o caso das levofloxacinas, que a gente conversará daqui a pouquinho. Só que esses macrolídeos, mesmo tendo uma real presença e produção de efeitos adversos bem baixos, bem diminuído, eles apresentam também algumas contraindicações e alguns efeitos indesejáveis, como, por exemplo, náuseas, dores abdominais, cefaleias, tá? Pacientes que fazem uso de antiácido, eles não vão poder fazer uso do antiácido juntamente com o macrolídeo, porque conseguem diminuir, esses antiácidos conseguem diminuir a concentração plasmática dos macrolídeos, tá ok? Além disso, os macrolídeos são fotossensíveis, tá ok? Fazendo com que haja necessidade do indivíduo tá fazendo uso do macrolídeo, ele precisa usar um protetor solar, por quê? Porque a luz solar ativa, tá ok? Certas células da derme que entram em interação, tá? Liberam componentes no nosso organismo que entram em interação diretamente com o macrolídeo, produzindo certas irritações na pele. E geralmente os nomes dos macrolídeos sempre estão associados a essa terminação turmicina, que é uma chamada, tipo uma observação para a designação desse grupo aqui, que são os macrolídeos. Dentro dos macrolídeos, alguma dúvida? Está tudo certinho? Hein, pessoal? Tá ok, professor. Professor, Você pode continuar. professor, Oi, quem foi que chama? Oi, Josi, diga. se o organismo já tiver resistência na azitromicina, ele pode entrar para claritromicina ou ele é muito forte? Pode. Ele pode entrar para claritromicina, dependendo da indicação. Ele pode entrar. No meu caso, que foi o caso da minha sinusite, que eu tenho sinusite, tenho rinocinusite, e quando a sinusite me ataca,
eu evoluo para um quadro bem crônico de sinusite, que eu já não faço mais uso de azitromicina, ou entro na claritromicina, ou entro com a fluoroquinolona, que é um antibiótico de amplo espectro. É o que está me ajudando hoje. A gente observou isso. Professor, Oi, diga. você no caso mencionou que a claritromicina, por exemplo, ela tem um efeito mais potencializado, né? Ela é melhor em relação à amoxicilina, né? Tanto que é utilizada em casos moderados para os graves. Agora a pergunta que faço é: eu poderia utilizar essa claritromicina em um caso leve? Ou, na verdade, não é indicado realmente? O que isso poderia repercutir caso eu usasse ela numa pessoa com um caso leve de alguma patologia? Assim, na questão do caso leve, tá ok, assim, o que a gente observa muito é que como sempre para um tratamento farmacológico, terapêutico, Livelta, a gente sempre tem o que nós chamamos de escalonamento medicamentoso. Nós sempre partimos do fármaco de menor atividade para um de maior atividade, ou de menor ação, menor espectro, para um de maior espectro. Por quê? Porque quando a gente se refere a micro-organismo, uma coisa a gente tem que chamar a atenção, que é a questão da resistência. Então, é preferível fazer esse escalonamento por uma questão de se evitar a resistência, tá? Essa é uma primeira questão. Fazer o uso de um fármaco de amplo espectro com uma atividade farmacológica elevada não teria problema, mas só que você está expondo ao paciente a um fármaco que pode causar efeitos adversos acentuados, agrave nesse paciente, e o paciente não conseguir, tá ok? Aderir, ter uma boa adesão. Essa é a questão para o uso dos antibióticos, como também para outros fármacos, para determinados tipos de micro-organismos. Essa questão do escalonamento e da atividade, e principalmente a questão do efeito adverso, da produção de efeito adverso e a produção de efeito tóxico. No final, isso nada mais é do que uma relação custo-benefício. Tu vais ter que avaliar muito bem o caso para ver se esse paciente vai ter uma boa resposta clínica frente a esse determinado antibiótico, frente a esse determinado fármaco, independente da classe farmacológica aqui. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Respondeu sim, obrigado. tá? O outro grupo que nós conversaremos a seguir são as tetraciclinas, que diferentemente dos macrolídeos, essas tetraciclinas elas são divididas em 3 classes de ação. Elas podem ser classificadas como tetraciclinas de ação curta, que é o caso da própria tetraciclina, de ação intermediária, que nós temos aqui que é a democliciclina, e os de ação longa, que essas são os mais novos dentro desse grupo das tetraciclinas, que são representadas pela doxiciclina e pela minociclina aqui. E por que é interessante essas tetraciclinas? As tetraciclinas elas vieram juntamente, logo depois das penicilinas, antecedendo os macrolídeos aqui. E essas tetraciclinas, principalmente, tá, no que se refere às tetraciclinas de ação curta e a doxiciclina, que é de ação longa, elas podem ser utilizadas para diversos tipos de infecções, desde o tratamento da sífilis até infecções geniturinárias, no caso eritrites, a gente observa o tratamento e a utilização dessas tetraciclinas para esses tipos de infecções, como também pacientes que têm quadro e infecções, produção de acne, que essa acne é o que nós chamamos de acne severa, onde o paciente é acometido por infecções bacterianas por cepas de bactérias que causam erupções na pele. Nós fazemos uso dessas tetraciclinas, principalmente de ação curta, para uma resposta imediata aqui. E como é que elas agem, essas tetraciclinas? Essas tetraciclinas, elas agem, tá, com um efeito bacteriostático, ou seja, elas conseguem inibir o crescimento e a reprodução, tá, das bactérias, porque elas atuam sobre a síntese proteica do ribossomo bacteriano. Comecem a gravar
essas ações, esses efeitos dessas classes farmacológicas. Por quê? Porque nós estamos vendo que a ação dessas classes, elas podem estar resumidas não somente ao efeito bactericida, como também ao efeito bacteristático, mas através da inibição da síntese proteica do ribossomo bacteriano ou da síntese da parede celular bacteriana. E com isso facilita ainda mais a ação e a penetração desse antibiótico, seja ele matando a bactéria, fazendo a lise da bactéria, ou inibindo o seu crescimento e sua reprodução. Ficou claro isso daí? Ficou entendido para vocês essa parte? Sim, professor. Professor, Oi, diga. tô tranquilo. Tá Tô beleza, tranquilo. mano. Tá? Dentro das contraindicações a respeito das tetraciclinas, as tetraciclinas elas apresentam uma tendência, ou seja, elas conseguem se depositar principalmente nos dentes e nos ossos desses pacientes. Por isso que pacientes que são imunodeprimidos, principalmente pacientes que têm CA de osso ou osteoporose, durante um quadro infeccioso, a gente dificilmente recomenda a utilização dessas tetraciclinas. Por quê? Porque elas se depositam no osso, fazendo com que haja destruição, não somente dos teócitos, ou seja, das células ósseas, como também na questão da competição pelo cálcio aqui, que é um íon, um íon muito importante na composição dos ossos do indivíduo. Tá? Além disso, os pacientes que fazem uso de tetraciclina, eles apresentam, principalmente aqueles que apresentam hipersensibilidade até ao uso das tetraciclinas, a gente observa que a dentição, ou seja, a coloração da dentição, muitas das vezes fica na cor cinza aqui, ou dependendo do tanto de que foi exposto esse paciente, pode até ficar na cor marrom, tornando essa dentição mais frágil e mais susceptível, a processos de cárie, por conta, da perda da rigidez e da perda, das características que fazem com que o dente fique resistente e forte no indivíduo. Os principais efeitos indesejáveis do uso dessas tetraciclinas vão desde distúrbios gastrointestinais, principalmente no que a gente observa, questão de náusea, vômito e diarreia, principalmente no uso oral. Por quê? Por causa que essas tetraciclinas elas conseguem atuar e agir sobre uma ação irritante na mucosa gástrica. Por isso que as tetraciclinas elas sempre são recomendadas para serem tomadas após as refeições. Por quê? Porque o alimento protege a mucosa gástrica contra a ação severa dessas tetraciclinas. Além disso, nós observamos que essas tetraciclinas, como eu falei antes para você, ela atua no tecido ósseo, principalmente fazendo com que haja efeitos na calcificação desse tecido, retardando o crescimento do osso, por conta de uma competição com o cálcio, e com isso não há formação de forma correta dos osteócitos, que são as células do osso, e com isso o indivíduo começa a ter fragilidade nos ossos, principalmente correndo o risco até de haver fratura, como também comprometimento no crescimento. A mesma coisa acontecendo nos dentes aqui. Professor, tire uma dúvida. Com base em tudo isso que você falou, no caso da gestante, então ele teria um efeito abortivo. Isso estaria correto? Assim, em relação às tetraciclinas, ele não é recomendável na gestação. A gente não recomenda o uso, dessas tetraciclinas, principalmente para gestante no primeiro trimestre, por conta de alterações que foram relatadas na literatura dessas tetraciclinas. Não que ela vai gerar aborto, mas pode gerar malformação do feto por conta da falta. Como também essa tetraciclina ela se acumula com maior facilidade no tecido adiposo,
sendo também excretado em pequenas concentrações, mas é excretado em pequenas concentrações no leite materno, que pode afetar a criança durante a amamentação. Tudo ok, Elivelton? Respondi a tua pergunta? 100%. Tá? Um outro chamado de atenção para respeito das tetraciclina é que esse grupo de antibióticos aqui, ele é um grupo de antibióticos que em relação aos outros que a gente já conversou, é um grupo que apresenta uma alta interação a outros grupos farmacológicos e a outras substâncias, como, por exemplo, o leite e seus derivados, tá? Como também ao uso de antiácidos, a barbitúricos para o tratamento como anticonvulsivante, ao álcool, tá? E até o próprio interação com anticoncepcionais, principalmente orais injetáveis. Mulheres que fazem uso, tá, de anticoncepcionais, independente se são à base de estrógeno ou progesterona ou de ação mista, ou seja, de ação tanto de estrógeno quanto de progesterona, quando fazem o uso de tetraciclina concomitante, nós observamos que o tempo de meia-vida desses anticoncepcionais, ele diminui. E com isso, a eficácia terapêutica, que é para evitar a contracepção e o ajuste na regulação do ciclo menstrual, fica totalmente comprometido e alterado, podendo haver falha na contracepção aqui. Ou seja, o anticoncepcional não vai ter atividade nenhuma aqui, por conta dessa interação juntamente com as tetraciclinas. E as tetraciclinas, principalmente a terminação ciclina, é o que dá essa característica e confere essa característica a esse grupo de antibiótico. O outro grupo é o grupo do cloranfenicol, ou também chamado ou denominado de quemicetina, que é o nome comercial dele. Eu não sei se hoje ainda temos quemicetina no mercado. Tem. Uhum. O cloranfenicol eu sei que tem. A Lili está falando aqui, é verdade. E o cloranfenicol é uma classe, é um antibiótico, uma classe de antibiótico que tem uma ação que é bacteriostática, atuando sobre a reprodução e a propagação da bactéria, porque ela atua na síntese proteica, tá? Se a gente for analisar a farmacocinética do cloranfenicol em relação aos outros, o cloranfenicol ele apresenta uma forma farmacêutica mais diversificada. Por quê? Porque ele pode ser tanto usado pela via oral, pela via tópica, ou até pela via parenteral. Ou seja, que eu posso ter tanto formulações a partir de pomadas, cremes, colírios, tá? Como também de comprimidos, também de bolsa, injetáveis, que a gente faz uso do cloranfenicol. E olha que interessante, tá? A administração, principalmente pela via oral, em relação aos outros, tá? Classe de antibiótico, no caso do cloranfenicol, especificamente no caso do cloranfenicol, esse cloranfenicol ele apresenta uma boa absorção pelo trato gastrointestinal. E a principal interação do cloranfenicol é em relação a pacientes que são etilistas. Por quê? Porque nós conseguimos observar que pacientes que são etilistas aqui, que fazem uso juntamente com o cloranfenicol, eles podem apresentar desde vômito, queda de pressão, vertigem, tá ok? Visão borrada e outras mais, que dificultam ainda mais o tratamento desse paciente. E dentro dos efeitos indesejáveis, o principal é o que a gente chama da síndrome cinzenta do recém-nascido, ou do síndrome do bebê cinzento, tá? É quando nós observamos que a mãe faz uso, tá, de cloranfenicol, e esse cloranfenicol, tá, o que é transferido via placenta para o recém-nascido, causando o que? O nascimento de crianças prematuras aqui, tá? E isso faz com que haja, tá, na criança, no recém-nascido, tá, uma vez já nascido, apresente não somente quadros de vômito, diarreia, como também
distensão abdominal, a própria pigmentação cinzenta aqui, que ela é muito característica para esse quadro de interação aqui. No paciente mesmo, tá? Os efeitos indesejáveis, elas também a gente pode observar, tá? Que pode ocorrer atuação sobre a medula óssea, ou seja, ele causa uma depressão da medula óssea, levando a quadros de leucopenia, como também tratamentos prolongados de clorafenicol, principalmente em pacientes imunodeprimidos, tá? A gente pode observar que esses pacientes, além desses quadros que acometem a medula óssea, tá? A gente observa também que eles podem provocar neurite óptica, ou seja, podem levar a um quadro severo de comprometimento no campo visual do indivíduo, fazendo com que o indivíduo, muitas das vezes, fique cego por um tempo indeterminado, até a retirada total do clorafenicol do organismo. E o outro grupo são o grupo dos aminoglicosídeos. E aqui os principais fármacos utilizados atualmente, além da streptomicina, tá, que é um aminoglicosídeo, nós temos a gentamicina, a tobrimecina, a micacina, tá? Sendo que a micacina é o que mais novo nós temos, que ele é um semissintético, e a espectromicina, ela veio, tá ok, a ser um análogo, tá, dessa micacina, e hoje, dentro do grupo dos aminoglicosídeos, essa espectromicina é o único dos fármacos aqui que não apresenta uma estrutura aminoglicosídica concreta, ou seja, a gente não observa essa estrutura similar e igual a esses aminoglicosídeos. Por quê? Porque ela possui, tá, dentro da sua estruturação, dentro da sua formulação química, esse grupamento aqui, que é o aminociclitol, tá? Que faz com que ele seja diferente aos outros aminoglicosídeos. E aqui só para mostrar para vocês a relação desses aminoglicosídeos em relação ao ano de sintetização, tá, e de produção deles. A gente pode observar que eles foram descobertos no século passado, sendo que o último aqui, tá, foi para onde? 1978. Ou seja, ele está entre a descoberta das penicilinas, mais das penicilinas, próximo das penicilinas, tá ok? E como também da questão das tetraciclinas logo em seguida. E como é que agem, tá, esses aminoglicosídeos? Eles conseguem atuar por uma ação bacteriostática porque eles conseguem se ligar à fração 30S do ribossomo, inibindo assim a síntese proteica. E com isso eles conseguem produzir proteínas, tá, de natureza defeituosa, danificadas, que fazem com que a maquinaria celular e genética da bactéria seja totalmente deficitária e essa bactéria não consiga se reproduzir de forma correta. Além disso, os aminoglicosídeos, tá ok? Diferentemente das outras classes de antibióticos, eles conseguem atuar por essa inibição proteica daqui. Por quê? Porque eles atuam diretamente na superfície da célula bacteriana e com isso eles conseguem também atuar sobre o transporte de certas moléculas que são essenciais para a maquinaria celular da bactéria, tá? E com isso eles conseguem produzir o que nós chamamos de um efeito redox ou energia oxidativa, oxidando esses componentes, tá? E fazendo com que a bactéria seja totalmente o quê? Morta pela falta desses componentes essenciais. As principais indicações clínicas para os aminoglicosídeos vão desde septicemias, infecções no trato urinário, até quadros de infecções oculares, meningite, principalmente em recém-nascido, nós observamos infecções de articulações, nós fazemos o uso desses aminoglicosídeos. E é isso que eu tinha que conversar com vocês na noite de hoje, que é a parte dos antibióticos. Tá, pessoal?
Tá ok, professor. Eu sei que é Ok. muita informação, são muitas informações aqui, mas antibiótico, tá ok? Dentro das classes de fármacos, são uma classe de fármaco que ela é muito rica em termos de detalhe, principalmente da ação que esses fármacos, que essas classes de antibióticos vão apresentar no organismo do indivíduo, como elas vão atuar no organismo do indivíduo. Tá bom? Teve alguma dúvida, algo que querem perguntar ou tá tudo certo? Tudo certo. Tudo certo, professor. Tá joia, pessoal. Ok, professor. Tá Amigo, beleza? boa noite. Tá Obrigado. joia. Eu devo estar Boa postando aula até o final da noite, eu já devo estar postando aula no canal e na plataforma, e os slides já devo estar passando daqui a pouco para vocês, tá bom? Amanhã a gente vai ter caso clínico, tá? Eu devo estar passando esse caso clínico até o início da tarde de amanhã para vocês, para a gente resolver discutir ele, tá? Amanhã à noite junto com vocês, tá bom? Tá? Ok, professor. Tá joia. Ok, Boa professor. noite. Obrigado, boa Ei. noite. Boa noite Boa a todos. noite. Bom descanso. Boa terça-feira. Boa noite. Tá ok. Para todos nós.